vou falar um pouco sobre a força das peças. Durante o jogo a gente precisa trocar as peças o tempo todo e convence saber se você está fazendo um bom negócio ou um mau negócio. Provavelmente todos já ouviram falar em uma tabela com valores de peças, que é essa daqui. Essa tabela atribui valor 1 para o peão, valor 3 para o bispo, 3 para o cavalo, 5 para a torre, 9 para a dama e o rei é colocado de lado. O rei a gente tem que falar separadamente. O que significa um bispo valer 3 e um peão valer 1? Significa que uma troca justa seria ganhar 3 peões em troca de um bispo ou de um cavalo. Significa que um bispo e um cavalo valem mais que uma torre. Significa que 2 torres valem um pouco mais que uma dama. Essa é a ideia da tabela, é te dar uma referência bastante rápida sobre a consequência de troca de peças. Esse é o motivo que o rei não aparece na tabela, porque o rei não pode ser trocado por outra peça, mas o rei, por outro lado, ao rei pode ser atribuído um valor em função da força do rei. E vamos fazer isso um pouco mais tarde. Bem, vamos começar com o cavalo. Se eu pegar um cavalo e colocar ele em várias situações no tabuleiro, eu vou poder determinar a força relativa dele em relação a outras. Lembra que essa tabela é utilizada fora do tabuleiro. Dentro do tabuleiro, você tem que avaliar a situação das peças. De maneira geral, a tabela funciona bem. Como é que eu faço? Eu vou colocar o cavalo em várias situações do tabuleiro e quero determinar qual a melhor região para ter um cavalo. Então, um cavalo no canto atinge 2 casas. Um cavalo na lateral, encostado no canto, atinge 3 casas. O cavalo, se vai um pouquinho mais para dentro na lateral, atinge 4 casas. E aí encerra a vida útil do cavalo. Ele não aumenta mais na lateral. O máximo na lateral que ele consegue alcançar são 3 casas. Se eu levo um cavalo para o centro do tabuleiro, vamos ver isso. Um cavalo no centro do tabuleiro, ele atinge 6 casas. Então, na segunda linha, encostado na lateral, em qualquer uma das laterais, o cavalo atinge 6 casas, com uma pequena exceção importante. Essas casas que pertencem à diagonal. Essas casas, o cavalo atinge só 4 casas e é uma casa extremamente perigosa. Na terceira linha do tabuleiro, ele atinge 8 casas. Em todas essas casas, o cavalo atinge 8 casas. Mas o que acontece se ele estiver na casa central do tabuleiro, bem no meio do tabuleiro? Vamos ver. Um cavalo bem no miolo do tabuleiro. O que acontece? Ele atinge aquelas 8 casas, não passa disso. Isso quer dizer que a melhor região para o cavalo é o centro do tabuleiro. E o centro do tabuleiro, para o cavalo, não são só essas 4 casas centrais. São todas essas 16 casas que incluem a terceira linha, a quarta, a quinta e a sexta linha. Então, quais são as casas ideais para o cavalo? Todas essas. Qualquer um desses lugares, o cavalo atinge um número máximo de 8 casas. Sabendo disso, a gente pode comparar um cavalo com um cavalo. Qual desses 2 cavalos é o mais forte? O cavalo na região central. Por quê? Porque ele atinge o maior número de casas. Esse é o máximo de informação que eu tenho nessa posição. E é com isso que eu vou trabalhar. Vou fazer o mesmo raciocínio para um bispo. Por que me interessa isso? Porque um bispo e um cavalo têm, segundo aquela tabela, o mesmo valor. E eu quero verificar isso.
Então vamos verificar o que acontece com o bispo. O bispo em qualquer casa da lateral atinge 7 casas num tabuleiro vazio. Qualquer casa da lateral. Agora, um bispo no centro do tabuleiro, ele já atinge 13 casas. Isso falando nas 4 casas centrais do tabuleiro. Quando ele passa para a segunda linha, ele atinge de 7, ele passa para 9 casas. Na terceira linha, ele passa para 11 casas e finalmente no centro do tabuleiro, no miolo do tabuleiro, nessas 4 casas, ele atinge 13 casas, que é muito mais que o melhor cavalo. Quase o dobro do melhor cavalo. Então, por que é que a gente considera um cavalo igual a um bispo? Vamos continuar. Se por um acaso eu quiser comparar um cavalo com o bispo, vamos ver o que acontece. Vamos ver quem é mais rápido. Vou postar uma corrida até a primeira fileira. O bispo consegue chegar do outro lado do tabuleiro, 2 movimentos. Às vezes em um só, se ele estiver no canto. Se estiver no canto, ele pode chegar em um só movimento. Agora, um cavalo, ele já demora 1, 2, 3, 4 lances. O bispo é muito mais rápido que um cavalo, ponto para o bispo novamente. Vamos continuar comparando os dois, até entender porque essa tabela atribui o mesmo valor para um bispo e para um cavalo. Vou colocar um peão aqui. E um peão aqui, e vamos ver se é possível capturar esse peão utilizando o bispo. Em 2 lances o bispo captura. E se for usar o cavalo, mesma coisa, o cavalo captura em 2 lances. Não importa quanto demora, mas consegue capturar. Até aqui aparentemente está igual. Vou fazer uma pequena modificação agora. Vamos tentar capturar o peão usando o cavalo. E o cavalo captura. Demora um pouquinho, mas captura. E vamos tentar com o bispo. O bispo não consegue capturar. Ele passa do lado do peão e não captura o peão. Ponto para o cavalo. O que a gente tem é o seguinte. O cavalo ele pode até demorar mais tempo, mas ele alcança qualquer casa do tabuleiro. Enquanto o bispo só atinge metade dessas casas. As casas da mesma cor. Isso é algo para se lembrar quando a gente falar da força do par de bispos, porque 2 bispos vão se complementar, atacando as 2 casas do tabuleiro, as 2 cores do tabuleiro, as 64 casas, o que elimina aquela vantagem dos cavalos sobre o bispo. Então, por enquanto, há 2-1 a vantagem. Vamos continuar. Pedir para mexer o cavalo e vamos ver. Pronto, o cavalo consegue se mexer, sem dificuldade. Agora eu peço para mexer o bispo. Não é possível. Por quê? Porque tem elementos que atrapalham o bispo. Agora, tem como resolver? Tem como resolver. É só mexer o peão. O bispo está livre para se mexer. O problema todo é quando o peão não consegue se mexer. E aí vamos novamente mudar a posição. Pegando um exemplo bem drástico, em que os peões não conseguem se mexer ou conseguem à custa de perda de material. Essa é a pior situação para o bispo. Uma outra situação é quando, por exemplo, você tem peões de cor diferente que estão incomodando o bispo. O bispo não consegue sair dessa região onde ele está. Daí a gente conclui que o maior inimigo do bispo é o próprio peão, o segundo maior inimigo do bispo é o peão adversário. É o segundo por quê? Porque esse peão, pelo menos eu consigo capturá-lo. Eu perco o bispo, mas ganho um peão. Agora, quando é o próprio peão, eu não posso nem capturar.
Bom, isso quer dizer o seguinte, que bispo e cavalo fora do tabuleiro tem o mesmo valor, 3 pontos. Aquela tabela serve, usa números inteiros, que é para não criar dificuldade para a gente. Agora, dentro do tabuleiro você tem que verificar as características das peças e saber se a peça está bem colocada, se é uma peça boa ou não. Antes disso, vamos verificar a ideia de bispo bom e bispo mau. Essa invenção, o que a gente tem é o seguinte. Eu posso fazer isso porque é um treino. Inventei uma regra nova. O bispo só pode andar na 8ª fila, na 7ª e na 6ª. Não pode passar além disso. Então ele está restrito às linhas que vão da 6 até a 8ª linha. Se por acaso um bispo chegar em algum lugar que ele possa ser capturado, ele vai ser capturado. Vamos ver o que acontece. E aqui o exercício diz que as brancas vão ter que tentar capturar os peões. Algum peão preto. Então vamos ver o que acontece. Como vocês veem, o bispo não é páreo para o rei. É importante olhar no início quais são as casas onde o rei branco obrigatoriamente tem que passar para chegar nos peões pretos. Ele pode fazer vários caminhos, mas obrigatoriamente ele tem que passar ou por esta casa ou por essa casa. Identificar essas casas que são casas de passagem para o campo inimigo, onde você vai ter acesso ao peão fraco ou ao ponto onde você quer chegar, é importante ser aprendido. Bom, vamos ver agora, fazer uma pequena modificação. E olha o que acontece quando eu mudo o bispo. Lembrem quais são as casas onde o rei obrigatoriamente tem que passar. E agora o que a gente tem aqui é o seguinte. Você tem peão e bispo fazendo uma barreira que impede que o rei branco chegue até os peões. E aqui está a barreira construída novamente. O conceito importante aqui é o seguinte. Esse bispo é o que a gente chama de bispo bom. É o que trabalha em harmonia com os peões. Os peões atacam as casas de uma cor, os peões que não podem se mexer, e o bispo ataca as casas de outra cor. Eles conseguem trabalhar atacando o maior número de casas possível. E trabalham em harmonia, que enquanto um vigia as casas brancas, outro vigia as casas pretas. E repara que não tem muito a ver com a mobilidade do bispo. Ele pode ser uma peça que se mexe bastante ou pode ser uma peça que se mexe pouco. Já o outro bispo é o que a gente chama de bispo mau. Ele não trabalha em harmonia com os peões. Peão e bispo atacam as casas da mesma cor. Eles só conseguem atacar as mesmas casas. As casas de outra cor, não tem ninguém vigiando, alguém teria que fazer esse papel, mas como não tem, eu chamo esse bispo de bispo mau. Esse conceito é o conceito que eu vou utilizar no final de partida, onde você tem aí bispos, peões e alguma outra peça trabalhando junto. Não se deve confundir esse conceito de bispo bom e bispo mau com bispo ativo e não ativo. O bispo ativo é aquele que vai conseguir trabalhar em harmonia com uma outra peça. Vamos dar um exemplo. Pronto, aqui é um caso clássico e bem claro de dois bispos maus. Como é que eu sei que o bispo é mau? Eu olho o peão que não pode se mexer. No caso das brancas, esse peão. No caso das pretas, esse peão. Então, eu olho para o peão que não pode se mexer.
Se o peão estiver na casa da cor do bispo, o bispo é mau. Simples assim. E aqui, o que acontece? Você tem um bispo mau, os dois bispos ocupam casas bem parecidas, a diferença é que um dos dois, casas brancas, conseguiram se coordenar atacando alguma coisa. Enquanto que o bispo preto está sozinho, ele não consegue se coordenar com a própria torre. Você vê que a torre preta não consegue se mexer, peão não consegue se mexer, rei não consegue se mexer, né? Enquanto que o rei branco está livre para fazer o caminho que quiser. Ou o peão começa a avançar até atingir a casa A6. Muito bem, então esse é um caso que tende a mostrar a diferença entre um bispo ativo, no caso do branco, e um bispo não ativo, no caso das pretas. A capacidade de se coordenar com outras peças para fazer alguma tarefa. Uma utilidade para isso, novamente comparando cavalos e bispos. Bom, o que a gente tem? Um bispo bom, numa casa boa, a região central do tabuleiro, e o peão que não pode se mexer está em casa oposta do bispo. Então é um bispo bom. A gente tem um cavalo numa casa central do tabuleiro, então um bom cavalo, né? Próximo da região onde alguma coisa pode acontecer. Se algum lado quiser ganhar, vai ter que fazer um dos peões promover. Os peões são todos do mesmo lado. Então o cavalo está na região onde pode acontecer alguma coisa. Os dois reis também estão por perto e não há nenhum motivo para a gente achar que um dos dois lados possa ganhar essa partida. Imagina a seguinte situação: o que eu fiz foi tirar o peão de um lado e colocar do outro lado. E vamos ver se isso favorece o cavalo ou o bispo. O peão branco é um peão que tem mais chance de chegar na oitava linha do que o peão de ar, que tem, né, mais obstáculos pela frente. Se eu quiser parar o peão, eu vou ter que obrigatoriamente trazer um cavalo para frente do peão. Se as brancas quiserem tirar o cavalo daqui, vão ter que trazer o rei para atacar o cavalo. E se as pretas quiserem manter o cavalo, tem que trazer o rei para defender o cavalo, senão o peão começa a avançar. E agora a dúvida é saber se o bispo consegue controlar o avanço dos peões pretos e ao mesmo tempo imobilizar o cavalo. E as brancas têm várias opções: avançar o peão, controlar o movimento do cavalo, trazer o rei para lá do rei, levar o rei para lá da dama, enquanto que as pretas só podem reagir ao que as brancas fizerem, e às vezes nem isso. Por exemplo, o bispo na casa E5 já controlou o cavalo, que não tem para onde se mexer. Pode ser que não ganhe a posição, mas quem está jogando para ganhar são as brancas. Então, lembrando, quando você tem cavalos, procure deixar o material, os peões mais próximos. Se você tem bispo, procure separar as cadeias de peões. É uma ideia bastante simples também. E, por enquanto, de bispo e cavalo, é isso que nós vamos falar, e tem muito assunto ainda a ser visto mais para frente. Até logo e obrigado.